Oi, amiga, tudo bem? Meu amor, o vídeo de hoje é um assunto mais íntimo, mais papo de amiga. A gente vai conversar sobre prótese de silicone. Eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram para vocês deixarem todas as suas dúvidas para eu responder aqui em vídeo e te encher de dicas, tá bom? Então bora pro vídeo. Então, amiga, vamos começar pelo começo. Seguinte, eu coloquei a prótese já faz exatos 1 ano e 2 meses. E seguinte, por que eu coloquei prótese de silicone? Sempre fui satisfeita com o meu corpo, tá? Então silicone nunca foi uma neura pra mim. E aí, por que eu coloquei? Justamente por ter essa rotina, né, de treino. Há um tempo atrás, eu entrei num treino muito pesado. Foi um projeto, assim, de 2 meses. Com um treino muito pesado e uma alimentação bastante restrita. E aí, o que aconteceu? Eu tive ótimos resultados. Assim, em 2 meses, perdi muita gordura, que era o nosso foco, e ganhei bastante massa magra. E aí, o que aconteceu? Por consequência da perda de gordura, eu perdi todo o peito que eu já tinha. Eu nunca tive peito grande, meu peito sempre foi pequeno, sempre usei P de sutiã. E aí, sabemos nós que peito é gordura, perdi a gordura, sequei tudo o que eu já tinha. O pouco que eu tinha, eu perdi, amiga. Então, assim, isso foi um problema, entendeu? A partir do momento que eu perdi o que eu tinha, eu comecei a ficar encucada. Foi algo que passou a me incomodar, entende? Então, daquele tempo em diante, eu comecei a estudar colocar a prótese. E aí eu vou começar a responder umas perguntas de vocês, só pra ficar mais interativo o vídeo, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu operei em clínica, tá? É uma preferência minha. Inclusive, eu não vejo problema em indicar que você também opere em clínica, desde que a clínica seja devidamente capacitada para realizar cirurgias plásticas, tá? Você precisa pesquisar sobre a clínica, verificar se ela tem todo o suporte, por exemplo, UTI, para prestar todo o socorro caso algo não saia ali como planejado, tá bom? Você teve medo na hora da cirurgia? Tenho vontade, mas tenho medo. Vou falar então como que foi no dia da cirurgia. Eu sou uma pessoa que tem ansiedade, então assim, 1 semana antes eu já não dormia, né? Mas aí um dia antes, como minha cirurgia estava marcada pela manhã, um dia antes eu já marquei salão para fazer pé, mão, sobrancelha, cabelo. E é uma super dica que eu te dou de amiga. Como são dias que você vai ficar impossibilitada, né, dependendo de outras pessoas, eu indico que você faça isso também, tá? Porque vai fazer muita falta. Mas no dia da cirurgia em si foi muito tranquilo. Eu não tava nervosa, não fiquei nervosa enquanto cheguei na clínica. Cheguei na clínica, fiquei lá embaixo na recepção, pouquíssimo tempo, só o tempo suficiente de eu preencher alguma papelada que ainda restava. Logo fui chamada para subir e lá fiquei numa salinha onde você se prepara para a cirurgia, né? Você fica naquela salinha esperando. Inclusive tinham outras meninas comigo que iriam operar. Então esperei ali, esse tempo deu mais ou menos 1 hora, fiquei tranquila. Fiquei conversando com as outras meninas e aí logo fui pra sala de cirurgia. Aí, quando eu cheguei na sala de cirurgia, o negócio apertou, me bateu um medo. Tava a equipe lá, tinham cerca de 5 pessoas, mais o cirurgião. Ali deu medo. Deitei naquela cama gelada, aquela luz em cima de mim e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Quero ir embora. Mas logo a equipe começou a conversar, a tentar distrair. Eu tava tão nervosa que eu nem lembro se eu respondi ou se eu não respondi. Só sei que o anestesista veio, esticou meus braços e falou, olha, eu vou te dar um sedativo aqui, porque a minha anestesia foi local, já respondendo outra pergunta. Foi local, então eu tomei vários pontinhos aqui. Quando eu acordei eu vi várias picadinhas, né? Só que primeiro a gente é sedada, então eu tomei um sedativo na veia. E aí eu lembro que na hora ele perguntou, você tá se sentindo sonolenta? E eu olhei pra ele assim e falei, não, porque eu não estava. Não lembro de mais nada, só lembro de estar acordando, sem saber onde eu tava, quem era eu. E aí eu tenho que te falar, aquele sedativo eu quero pra minha vida. Que é como se eu tivesse acordado de um sono de princesa, sabe? A melhor sensação, a melhor parte foi acordar da anestesia da cirurgia. É uma sensação muito gostosa, parece que eu coloquei todos os sonos em atraso em dia, sabe? Próxima pergunta, por baixo ou por cima do músculo? Quanto tempo leva para voltar a fazer as tarefas? Nunca na minha vida
eu faria uma cirurgia submuscular, né, que é por baixo do músculo. Pra mim, os contras são muito maiores do que os prós, tá? Cirurgia submuscular, basicamente, o médico desloca, né, o seu músculo, ele vai descolar o seu músculo, colocar a prótese por baixo e colar de novo. É indicado, geralmente, para você ter um resultado mais natural, geralmente para meninas que não têm muita pele, né? Mas a recuperação é infinitamente mais dolorida. E outra que pode acontecer de você ter o efeito bolha, o que eu acho difícil de não acontecer. Por quê? Falando aqui bem rapidamente, efeito bolha nada mais é do que quando você coloca a prótese submuscular por baixo do músculo, ela vai ficar ali, não tem como ela ceder porque ela tá atrás do músculo, o seu músculo não cede. O que cede é a pele, né? Então quando você coloca ali, não vai ceder, ela vai ficar ali atrás. O que muitas pessoas enxergam como algo super positivo, né? Eu já não enxergo assim. Por quê? A lei da gravidade vai fazer com que sua pele ceda. Seu seio não vai ser o mesmo que ele é hoje daqui 10 anos. Ele vai dar uma cedida. Não tô falando que seu peito vai cair, que o meu peito vai cair. Mas ele vai ceder naturalmente porque é o que acontece. E aí pensa comigo, sua pele vai ter essa cedida natural e sua prótese vai continuar ali atrás do seu músculo. Ela não cede junto. E aí isso causa o famoso efeito bolha. Se você não conhece, dá uma pesquisada que tem muito conteúdo disponível aí para você conseguir entender melhor. E aí o que acontece? Forma aquela marcação, né? Da prótese aqui e do seu seio natural aqui. Fica literalmente aquele efeito bolha. Então eu prefiro que meu seio vá cedendo, minha prótese vá cedendo naturalmente junto com o meu seio, que fica um efeito natural do que o efeito bolha, tá? Não tô dizendo que aconteceria, mas é um risco. Só que a minha também não é subglandular, a minha na verdade é subfacial. Mais ou menos assim, existe por trás, ó, aqui é o músculo, existe por trás do músculo, submuscular, e existe na frente do músculo, que é subglandular. Mas existe subfacial, que é uma pele bem fininha, que fica entre a glândula e entre o músculo, entende? Então a minha tá bem no meio. O cirurgião descola essa fáscia, essa pelinha e coloca a prótese entre ela. Então fica um pouco mais firme do que se eu tivesse feito subglandular, mas não fica atrás do músculo. É uma recuperação muito mais tranquila e dá o mesmo resultado como se fosse subglandular. Só tem essa questão de ficar um pouquinho mais presa, entende? Então foi subfacial, não foi submuscular. E aí vamos para a próxima pergunta, que sem dúvida eu acho que é a que mais preocupa vocês, já falando de recuperação, é como é a recuperação. E aí seguinte, não quero generalizar, né? Cada corpo responde de um jeito, cada pessoa responde de um jeito. Existem pessoas que são super fortes para dor, que era o que eu imaginei que eu seria, e existem pessoas que são super fracas para dor, que foi o que aconteceu comigo. Então é o seguinte, minha recuperação foi assim, a pior experiência que eu tive na minha vida. Não tô exagerando, como eu falei, eu imaginei que eu seria forte pra dor. Eu ouvi muitos relatos de pessoas dizendo que com 3 dias melhora, no 4º dia vai melhorando, os 3 primeiros dias são os mais delicados, pessoas que com 15 dias voltaram a trabalhar. Com 15 dias eu ainda tava de molho, eu não conseguia fazer isso aqui, ó. Com 15 dias. Existem pessoas que já levantam até aqui a altura do ombro, que já voltam a trabalhar, como eu falei. Eu não conseguia fazer isso aqui, não conseguia descolar. Minha primeira semana, eu não conseguiria segurar o celular na mão. De fazer isso aqui, ó, era uma dor insuportável que eu sentia. Eu comprei aquele encosto de pós-operatório, que é um encosto que é nesse formato, assim, ó, que você coloca na cama e você fica deitada aqui. Porque eu dormia literalmente sentada, assim. Eu não conseguia abaixar mais que isso porque a pressão era gigantesca. A dor eu não consigo te explicar. É como se eu tivesse treinado 1 mês de peitoral em um único dia. É uma dor assim, eu não consigo nem descrever, eu não gosto nem de lembrar dela. Então eu dormia literalmente sentada. Com 15 dias que eu comecei a deitar um pouquinho mais, aí escorregando um pouquinho mais. Mas eu dormia todas as noites sentada. Assim que eu saí da clínica foi tudo tranquilo, eu não tava com dor, como eu te falei, eu tava bem sedada, ainda o sedativo é muito bom. Foi uma noite desconfortável, mas tudo bem. A segunda noite foi assim a pior noite da minha vida. Eu sentia tanta dor que eu chorava. E assim, são dias muito delicados mesmo.
que eu falo pra você que mexeu muito com o meu psicológico. Como eu não tava sentindo dor no primeiro dia, eu levantei o braço aqui, passei lencinho umedecido, tá? Aí tomei banho do chuveiro daqui pra lá, não tava sentindo dor. Eu fui no banheiro, fiz xixi, voltei. No segundo dia, eu não conseguia levantar. Pra eu levantar, meu esposo tinha que colocar as mãos nas minhas costas, assim e me levantar. Porque só esse movimento de fazer assim era uma dor que eu não consigo não gosto nem de pensar pra ter que te falar. Eu achei até que tinha acontecido alguma coisa de errado, mas meu médico sempre me deu atenção por WhatsApp, qualquer mensagem que eu mandava. E aí no 5º dia, como eu ainda tava com muita dor, ele me disse pra aumentar a dose do remédio. O remédio que eu tomava era muito forte, à base de morfina. E aí ele pediu pra eu dobrar a dose e só assim deu uma amenizada na minha dor. E aí foi a partir do 5º dia. Mas nos primeiros dias eu andava curvada assim, ó. Andava curvada. Eu não conseguia fazer esse movimento de ficar reta. E pra voltar, eu sentava na cama, meu esposo colocava a mão nas minhas costas, eu deitava na mão dele e ele ia descendo, pra você ter ideia. E aí a primeira vez que eu tirei o sutiã cirúrgico, essa sim foi a pior sensação da minha vida. Você literalmente sente que tem um corpo estranho ali e que aquilo vai cair a qualquer momento. Quando abre, parece que sua pele não vai suportar aquilo e que ele vai sair. Foi desesperador. Eu queria segurar. Não, pelo amor de Deus, coloca o sutiã, coloca o sutiã, coloca o sutiã. Foi assim, uma sensação horrível. Me deu tontura. Menina, então o que eu tenho pra te falar é o seguinte. A gente faz cirurgia pra se sentir mais bonita, pra de repente melhorar algo que a gente não tá muito satisfeita. Mas o pós-operatório é assim, você tem que estar com o psicológico muito bom. Então estude bastante. Fica literalmente um corpo estranho ali, negócio duro, sem formato. Um dia tá pra cá, um dia tá pra lá, um dia tá aqui. Um negócio pontudo, não é nada redondinho, nada macio. É um negócio marcado feio, é feio. Só que como eu estudei, eu sabia que isso aconteceria. Eu sabia que meu organismo ia aceitando ele, que ele ia pegando forma daqui uns dias, que nos primeiros dias ia ser feio. Você olhar aquilo no espelho não é fácil. Você olha e você fica assim, o que eu fui fazer? Por que eu fiz isso com o meu corpo? Então por isso que eu te falo, estude bastante, esteja ciente de tudo que vai acontecer. Os relatos aqui do YouTube me ajudaram bastante, então eu espero que ajude vocês, porque foi exatamente isso que aconteceu. Não é bonito, é um dia sofrido. Porque pensa comigo, eu sempre fui uma pessoa extremamente vaidosa. Mesmo que seja pra lavar minha louça, eu nunca fiquei em casa sem tomar um banho, nunca fiquei com a pele oleosa, nunca fiquei com o cabelo oleoso, com a unha pra fazer. E eu tava ali dependendo 100% de uma pessoa pra me dar um copo de água. Eu não conseguia segurar o peso de um copo de água, a pessoa tinha que me dar água na boca. Então assim, me ver naquela situação foi a pior experiência que eu tive. Minha pele ficou absurdamente oleosa, eu tenho que te avisar isso. Minha pele nunca foi extremamente oleosa, mas ficava a ponto de brilhar. Parecia que eu tinha passado algum óleo noturno para ir dormir. Lavava, hidratava, dava 20 minutos e minha pele estava daquele jeito. O cabelo nem se fala. E aí a barriga também foi outra coisa que ficou muito grande. Eu não sei por que essa reação. Porque eu não fui no banheiro. Tenho que te avisar isso, amiga. A gente não vai no banheiro por pelo menos uns 3, 4 dias, tá? Então eu acredito que tenha sido isso. Minha barriga ficou gigantesca. Então assim, você fica inchada, você fica feia. Amiga, você não fica bonita. Não generalizando, vai ver você é sortuda que você faz por 3 dias. Você já tá ótima, já tá lavando o cabelo e torcemos pra que isso aconteça, né? Mas pode acontecer com você também, de você ficar ali 10, 15 dias, dependendo totalmente de pessoas. E aí, em questão de alimentação, eu evitei gordura e açúcar. Basicamente, não comia açúcar e não comia gordura e super ok, tá? E aí, vamos para a próxima pergunta. Quantos ml? E vou falar também da marca, tá? A minha marca é Eurosilicone e eu coloquei 450 ml em cada seio. Por que eu digo em cada seio? Porque a maioria de nós, né, tem um seio de tamanho diferente do outro, um maior, outro menor.
E às vezes, em muitos casos, o cirurgião coloca tamanho de prótese diferente para igualar os tamanhos, né? Para solucionar esse problema. Só que foi opção minha, eu não quis, né? Eu tenho um seio maior que o outro, inclusive com a prótese continua assim. Mas eu não quis colocar tamanho diferente, então eu coloquei o mesmo tamanho nas duas mamas e foi 450 ml, tá? Aí você vai falar, 450 ml? Sim, por quê? Eu coloquei perfil alto. Existe o perfil super alto, o perfil alto e o perfil em gota, né? E aí eu escolhi o alto por quê? Vou explicar aqui mais ou menos por cima. Pensa que você tá vendo a prótese por cima aqui. A perfil super alto, ela é projetada para frente, ou seja, ela deixa maior para frente, mais projetada. E aí a base dela é menor, tá? O perfil alto, que foi o que eu coloquei, a base dela é mais larga e ela é menos projetada para frente. Não é que ela seja baixa, tá? Mas ela só não é tão projetada quanto a super alta porque ela foca mais em preencher a base. E é o perfil que mais atendia a minha necessidade. Por quê? Eu não sou muito larga aqui, mas eu sempre tive muito espaço entre o seio. O que mais me incomodava, eu acho que era o espaço que eu tinha aqui entre um seio e o outro. Eram muito separados. Então, a prótese que mais atende a minha necessidade é a de perfil alto, justamente por ela ter essa base mais larga, que aí iria me dar um colo mais preenchido, que é o que eu tenho hoje aqui, ó. Quase não tenho espaço aqui e era isso que eu queria. Porque o perfil super alto, ele não ia juntar o meu seio, só ia projetar. E aí fica aquele seio, por exemplo, de paniquetes, sabe as paniquetes? Que fica aquele espaço aqui e aquelas duas bolinhas assim, marcadas. Não era o que eu queria, bem longe disso. Respeito os gostos, né? Mas não é o tipo de seio que eu acho bonito. Mas de repente, se você tem o tronco mais fininho, mais estreito aqui que o meu, e pense em preencher seu espaço também, talvez seja mais indicado o perfil super alto, porque senão você pode colocar um perfil alto e ele vazar aqui pra axila, sabe? Então depende aí do seu biotipo, conversa com o seu cirurgião para ele indicar o que é melhor para você. Mas pra mim o perfil alto é o que eu mais acho bonito, mais acho sexy, tá? E aí a próxima pergunta, se arrepende do tamanho? De jeito nenhum. Eu vou te falar que se eu tivesse colocado o que meu cirurgião me indicou de primeiro instante, assim, na primeira consulta ele me indicou 360 ml. Se eu tivesse colocado 360 ml, eu ia estar arrependidíssima, porque meu seio só foi pegar forma mesmo com quase um ano, amiga. Lá para 11 meses que eu falei, nossa, desinchou muito. E ele desincha muito. O que eu te indico é, se você quer um seio que apareça como o meu, ele não é exagerado, mas ele aparece. Então eu te aconselho a conversar com o seu cirurgião abertamente. Olha, qual o tamanho mínimo e qual o tamanho máximo que você me indica? Se ele te falar, eu te indico no máximo 380 ml, então vai no máximo. Então hoje eu sou super contente com o tamanho, porque Deus me livre passar por outra cirurgia para ter que aumentar. Mas não, nem que me pague eu passaria por outra cirurgia, amiga. Então, talvez por isso meu pós tenha sido mais complicado, porque eu estiquei muito a pele, né? Eu sou muito magrinha, então eu tinha pouca pele e talvez por isso tenha sido mais delicado, mas eu não me arrependo porque eu não passaria por uma segunda cirurgia para ter que aumentar. E aí a próxima pergunta, qual óleo para estria você usou? Quantos meses antes de colocar você começou a usar? E é o seguinte, na minha primeira consulta do cirurgião, quando eu decidi que eu ia fazer, eu já marquei dermatologista e foi assim, com 1 mês e meio, 2 meses, 1 mês e pouquinho, eu já comecei a cuidar, tá? E, inclusive, meu cirurgião me perguntou, você tem estria no bumbum? Eu falei, tenho bastante estria no bumbum. E aí ele mesmo me receitou, só que eu já tava fazendo um tratamento com a minha dermato, tá? E o que minha dermato indicou é esse Velastiza Anti-Estrias. Ele é um potencializador de elasticidade. Existe o Velastiza Anti-Estrias que ele promete enrijecer, sabe? Pelo amor de Deus, amiga. Nesse momento a gente quer mais elasticidade. E aí eu vou te contar uma historinha aqui. Comecei a cuidar com 1 mês aí pra minha cirurgia. Não tive nenhuma estria, você consegue ver aqui, ó, não tenho nenhuma estria. E aí também passei óleo de rosa mosqueta, que foi meu cirurgião que também
indicou inclusive. E aí passava o óleo de noite, esperava absorver e aí passava o creme. E aí de manhã, depois do banho, passava de novo esse creminho e fiquei fazendo isso durante muito tempo, tá? Até uns 4, 5 meses eu ficava nessa rotina. Depois de uns 5 meses, eu parei de ter toda essa rotina, todo esse cuidado de passar 2 vezes, né, no dia, de manhã e de noite. E o que aconteceu? Fui tomar um banho quente, saí do banho parecendo que meu peito estava cheio de formiga, do tanto que coçava. Não cocei, nem sequer encostei a unha. E aí, amiga, o que aconteceu? Lotou de estria o meu peito, lotou. Aqui em cima, aqui embaixo, parecia que um gato tinha arranhado de tão vermelho, aquelas estrias vermelhonas. E o que foi? A água quente do chuveiro. Então, por isso que eu falo, minha dermato me indicou usar, Laís, a gente vai usar durante um bom tempo, durante 6 meses. E aí, como já tava tudo bem, eu já tava ficando boa, ficando ok, eu dei uma relaxada e aconteceu, viu, amiga? Se um creme conseguiu tirar todas as estrias existentes, meu amor, é ele que você tem que passar. Não fica com dó de investir, porque ele não é barato, se eu não me engano, foi R$120 que eu paguei, ele tem 250 gramas. É carinho, mas meu amor, se você vai gastar dinheiro pra colocar prótese, você não pode ter medo de gastar com os cuidados, tá? E aí, já que falamos em preço, vamos pro preço então. Minha cirurgia foi cerca de R$8.000. E outra dica que eu te dou é, se você tá pensando em operar, junta dinheiro, porque à vista tem desconto, né? Mas o principal, tenha dinheiro emergencial, tenha dinheiro para imprevistos, porque o nome já diz, né? Imprevisto acontece. Ah, e só uma dúvida, eu peso 1,71 e 55 quilos, tá? Sou alta, magra, mas na época que eu operei eu era mais magra ainda, tinha uns 53, 52 quilos. Mas atualmente 55 quilos, tá? Em 1,71. E aí, quanto voltar às atividades físicas? Ó, com 2 meses, eu consultei meu médico e falei, doutor, pelo amor de Deus, posso treinar pelo menos membro inferior, né? Perna, glúteo. Ele falou, pode. E aí eu fui tentar, não me senti confortável e voltei. Então, com uns 3 meses, eu comecei a treinar. E aí, treinei membro inferior, tranquilamente, tá? Não fazia esteira, não fazia aeróbico, mas voltei a treinar. E aí, membro superior, demorou bastante, não porque eu não podia, mas porque eu não me sentia confortável. Acho que por eu ter colocado um tamanho maior, eu sentia muita pressão. Então, foi depois de uns 6 meses que eu comecei a treinar membro superior. Só que hoje, vida normal, hoje eu treino pesado e não sinto nada, tá tudo tranquilo, tá? E aí vamos falar de dormir de bruço, que foi outra coisa que vocês me perguntaram bastante. Até hoje eu não consigo dormir mais de bruço. Hoje, se eu durmo com o braço muito levantado, mesmo estando pra cima, dói, meio que me incomoda. Não é que dói, mas me incomoda. E bruço dói mesmo. Bruço eu não consigo, porque começa a apertar e eu logo viro. E aí, amiga, acho que é isso. Será que eu respondi todas as dúvidas? Ai, foram bastantes, demorei, esse vídeo tá longo. Mas ó, deixa eu levantar aqui pra você ter uma ideia. Viu? Não ficou um tamanho desproporcional pro meu corpo. Eu amo o meu resultado, amo o meu seio. Então, se você tá pensando em colocar, amiga, vai com tudo. Se tiver que passar algumas dificuldades no pós-operatório, esteja preparada e ciente de que passa. Tudo passa. O vídeo foi esse, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, avalie ele pra mim clicando no gostei. Por favor, clica. Compartilhei tudo com você aqui, amiga. E se inscreve no canal, não sai sem se inscrever, que vai ser um prazer pra mim ter você aqui comigo. Tá bom? Então, um beijo cheio de carinho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!